felicidade, nós sabemos muito bem que é uma construção. Como todos nós sabemos, é um esforço de cada um de nós. Só está andando aqui. E esse esforço passa pelas condições óbvias dessa metodologia que nós conhecemos como reencarnação. E como metodologia que é, ela não precisa de crença, não precisa estar ligada a qualquer religião, ela simplesmente acontece e o que é importante na questão de buscar conhecê-la é exatamente tirar proveito dela. Não é verdade? Quanto mais nós possamos conhecer a respeito da reencarnação, significa que nós conhecemos mais a respeito de nós mesmos e nós podemos nos aprofundar nesta relação, fazendo com que... Também não está funcionando... Não, de novo. Fazendo com que nós possamos, nesse exercício, usando dessa metodologia, ampliarmos a nossa condição de sermos felizes. É porque é um exercício. Em todas as existências nós vamos desenvolvendo... Agora funcionou. Foi. Em todas as nossas existências nós vamos desenvolvendo um aspecto para a melhoria da nossa individualidade, através das mais diversas personalidades. Nós falamos na reunião anterior, uma aula, já apresentamos aqui em palestras também um estudo que foi feito por um pesquisador espírita, que se chama Eurípides Kiel. Você encontra esse estudo, ele inclusive fez em inglês, no juventudeespírita.com.br, onde ele faz uma análise que é muito interessante, por isso nós estamos repetindo essa informação, desde o Cro-Magnon até a condição que nós nos encontramos atualmente, e ele calcula, porque quanto mais para trás, menos se vivia. Não é uma realidade? Né? Nós temos conquistado situações muito interessantes. Ah, tá bom. É interessante porque nós verificamos que nós temos conseguido conquistas significativas em estender a nossa existência planetária, não é verdade? Hoje se vive, aliás, nós estamos devidamente aparelhadas para vivermos em torno de 125 a 130 anos. Todos nós. Com uma condição... Isso é um complô espiritual já. Já é espiritual, não, já é espiritual. Sempre acontece comigo. Aí o fato é que não, mas vai aqui pelo... Não está indo nem aqui, viu? Não, agora vai. Por aqui vai. Você vai ter que editar esse vídeo. Essa parte aqui. Vamos ver. Não. Mas pode deixar, eu movo por aqui. Não. Aqui muda. Não, aqui muda. Dando uma pancada aqui nele, muda. O ponto todo deixa eu rebobinar aqui as coisas. Nós vamos exercitando esses aspectos e ele vai dizer que na média não atende porque é Jesus, hein? Essa não é a hora de atender esse celular, né? Porque vai que ele diz, ó, tá na hora. É melhor adiar sempre. Na casa espírita, atender celular não é bom. Aí o fato é que ele vai dizer que nós já chegamos a um número de 2.500, 2.600 reencarnações, do Cro-Magnon até hoje. E ainda nos espanta, né? Uma senhora, se nós não nos enganamos, ela mora no interior do Rio de Janeiro, que ela declarou ser a pessoa mais idosa do planeta, com 116 anos. Para os cariocas que estiverem aqui, não é? Já tem um compromisso de 116 anos. O que hoje ainda nos causa espécie, né? Pela condição de que não é muito comum se encontrar pessoas
Mas essa é uma realidade que nós vamos conquistando, significando que nesse período todo, nós tivemos 2.000, né, esse é um número, pode ser mais, pode ser menos, depende de cada pessoa, do aproveitamento que existe em cada reencarnação, porque não existe um número fixo. Ele deu um número porque ele chegou no estudo dele, mas não existe um número fixo. Nós podemos alavancar a nossa existência de tal forma que nós podemos, né, se a palavra não é essa, mas nós podemos reduzir em volumes de reencarnações de forma significativa. Porque a nossa programação reencarnatória, ela não tem o detalhamento de dia a dia, nem poderia ser. Porque se nós tivéssemos um detalhamento de dia a dia, nós teríamos uma interferência direta no nosso livre-arbítrio, tá certo? E nós fazemos a programação via de regra, nós recomendamos já em outras oportunidades, recomendamos de novo, porque nós não sabemos se muitas pessoas que estão aqui estavam em palestras que nós trouxemos essas informações. Mas o livro Mensageiros, ele traz vários depoimentos onde os depoentes, lá na dimensão espiritual, estão falando daquilo que se programaram, ou seja, fizeram um programa. A beleza da situação é que é um programa. Programa você altera, pela liberdade de escolha, ok? Você se programou para vir aqui. Você poderia estar na praia? Ponto. Não é? Um programa. Então, eles falam do programa que fizeram, e nós verificamos que a quantidade dessa inserções nesse programa, ele não é detalhado item a item. São os principais momentos da existência de um ser. Programação feita e não necessariamente execução, não é, completa ou execução adequada. Por vezes, outras situações, não só a execução adequada, como além dela. Vamos usar um dos exemplos da obra e um exemplo conhecidíssimo por todos nós. Não vale dizer, mas fulano é fulano. Claro, cada um dentro do seu programa, ok? Nós fazemos um programa para uma situação que é importante para nós, ou seja, se são 2.600, 3.000, 5.000 reencarnações, não importa. São 5.000 egos, são 3.000 egos, são 3.000, 4.000 personalidades que nós já encampamos. Né? Então nós não somos. Nós somos espíritos e estamos na condição A, B, C, no sexo A, B, C, ou seja, na condição que estruturalmente é positivo para a criatura na busca de se completar, ou seja, de ser feliz, né? Na busca da completude do ser. Porque nós somos seres criados apenas incompletos, não imperfeitos, porque Deus é perfeição. Se Deus é perfeição, Ele não pode criar coisa imperfeita, né? Então é incompleto. Nós vamos nos completando à medida, não só na reencarnação, como também na dimensão espiritual. Está fácil entender, né? Porque há uma continuidade. Nós verificamos que determinados espíritos, eu já volto lá no ponto, determinados espíritos fizeram uma verdadeira alavancagem evolutiva na dimensão espiritual. Pegue o livro Nosso Lar, ou o filme mesmo. Você vai ver um André Luiz vivendo uma realidade egóica no planeta, egóica, totalmente egóica, e você vai ver um André Luiz diferenciado a partir, claro, não é assim, desencarnou, ficou bom. Não foi nada disso. É um indivíduo se esforçando, focado nele mesmo, focado no exercício do bem, e exercitar o bem primeiro conosco para ser bom para os outros, e aí nós vemos um processo, né? Então veja, há um processo evolutivo, significando dizer que a existência, não é, na configuração lá de um dos depoentes lá do livro Os Mensageiros, ele viria para ter uma família, como qualquer um de nós, fazer lá, ter o seu trabalho, as suas funções, e ele seria, em matéria de escolha de religião, ele seria espírita.
E ele veio com uma capacitação na oratória extremamente significativa. Seria um orador muito bom na área espírita. E ele se utilizou dessa capacidade, porque é algo desenvolvido em si mesmo, e não, às vezes não é de uma encarnação para outra. Para quem já assistiu um Divaldo, né, sabe do que eu estou falando. Não é, você não cria um Divaldo de uma existência para outra. É um indivíduo que vem... Você não cria um Chico Xavier de uma existência para outra. É um indivíduo que vem se construindo, às vezes não necessariamente nesse planeta. Ele pode estar vindo, inclusive, nessa construção, se não nós mesmos, né? Dizer que nós somos efetivamente daqui desse planeta, se nós olharmos a questão evolutiva, é muito provável que não, né? Ou seja, que nós somos seres oriundos de outras dimensões, de outros planetas. Isso é possível, claro, né? Porque, só para se ter uma ideia, os astrônomos já acham que só na nossa galáxia existem 36 civilizações altamente inteligentes só na nossa galáxia, tendo a possibilidade de vida em 86 outros planetas. Então, fazer migração, não existe um planeta Terra, um planeta de expiação e prova, só a Terra. Existem muitos nesta configuração. Mas isso, se a gente é ET ou não é ET, isso não importa. O fato, isso não importa. O fato é que ele tem a condição da oratória, vem com esta proposta, veja, família, trabalho normal, nada, você só orador, né? Tem aí um desenvolvimento ao longo do tempo, e ele vem com essa proposta. E, como era brilhante, ele resolveu entrar para a política. Zero de problema. Zero de problema. Dr. Bezerra de Menezes, né, que foi um político extremamente atuante e uma criatura exemplar. Por quê? Política é cuidar do interesse dos indivíduos e não do meu interesse. O meu interesse é politicagem. E ele fala na sua declaração de que ele fez exatamente o contrário. Em vez de ser um político e cuidar dos interesses das pessoas, ele entrou na politicagem. E aí ele volta à dimensão espiritual com a carga de problemas que ele criou pela liberdade de escolha sobre si mesmo, que é o livre-arbítrio. Quebrando oportunidades de maior crescimento naquilo que nós estamos falando, né? De poder alavancar-se de tal maneira, com a proposta, alavancar-se de tal maneira e ter uma situação não de só pelo que vai reduzir reencarnação. Reencarnação é oportunidade abençoada por Deus. Não é questão de reduzir mais ou menos, mas é um indivíduo cada vez mais esclarecido. Faz sentido você, não? Quanto mais esclarecido você tiver sobre você mesmo, mais você administra a sua vida, consequentemente, reencarnação, fora da existência física. Na existência física, mais você administra a sua vida melhormente. É isso. Em outras palavras, é isso. Porque a condição evolutiva, como nós dissemos, usando o exemplo de André Luiz no livro Nosso Lar, não se restringe ao fato simplesmente de estar reencarnado. Na outra parte, né, de exemplo significativo, nós temos o próprio Chico. Ah, mas o Chico é o Chico. E nós somos nós, cada um no seu cercadinho, ok? Nós estamos usando apenas como exemplo. Ele tinha uma missão a respeito do livro, e nós já dissemos aqui inúmeras vezes, de chegar ao 200º. Ou seja, você tem um livro de Emmanuel que se chama Linha 200. Ali ele podia ter, ponto final na psicografia. Bom, o cara colocou mais, até o desencarne dele, 225. Hoje já se completa 525 livros com material que foi encontrado posteriormente ao seu desencarne. Dá para fazer muito mais, não é? Não precisamos, nós temos como exemplo apenas. Mas na nossa existência, dá para fazer muito mais. Mas eu não tenho tempo. O tempo é algo que se administra ou não. Ou a gente administra, ou nós somos levados por ele. E se não administra, quando você vai ver, já passou o dia. Já passou a semana, já passou o mês, já passou a vida. E, segundo Bezerra de Menezes, nós não podemos deixar passar pela vida.
Nós precisamos viver. Não é? Porque passar pela vida, se você tiver um cãozinho, um gatinho, um passarinho, eles passam pela vida. Nós somos seres espirituais, eles também são, mas nós somos espíritos. Nós temos um compromisso para conosco de sermos felizes, não é? De sermos felizes. E aí, claro, né, você tem inúmeras obras, inúmeras situações que fazem a respeito. Né? Qual é a chave para a felicidade? Na realidade, a gente, né, por eras, não é uma coisa de hoje. Está quente aqui, que é uma loucura. Aí, nós, por eras, a gente tenta encontrar um caminho que nos forneça uma vida plena de bem-estar e alegria duradoura. Então, veja se não é isso. Aqui na Terra, a gente projeta, claro que isso não é genérico, né, pessoal? Aí, a gente projeta em alguma conquista, seja emprego, aquele emprego dos sonhos, né, onde a gente nem precisa trabalhar, a gente só vai lá para receber, um salário melhor, porque a gente sempre ganha muito pouco. E isso é positivo, porque senão nós não buscamos nos alavancar, não é verdade? A gente tem que olhar para esses aspectos, né? Mas lembrar de André Luiz, no livro Sinal Verde, pela psicografia já do mencionado médium, que a gente tem que trabalhar para ganhar e não ganhar para trabalhar, o que muda muito o conceito sobre a questão do trabalho. Outro aspecto, um amor intenso, etc., não uma paixão, né? Porque a paixão tem uma durabilidade de 36 a 40 meses, depois se desapaixona, né? Ou você ama, ou a coisa foi para o beleléu, conforme a gente costuma dizer. E imaginamos que alcançando um objetivo, seja esse ou vários deles, nós temos aí um estado de felicidade pleno e constante. Na realidade, você vai encontrar a felicidade não é deste mundo, mas dá para ser relativamente feliz, depende de como a gente administra a nossa existência. E para isso a gente vai a Jesus. Jesus nos traz informações que são objetivas, e são objetivas para o nosso nível evolutivo, porque ele diz o seguinte: nesse estágio que nós estamos de provas e expiações, né, alavancando para a questão regenerativa, o que não se dá de uma hora para outra, ok? Não, que não se dá de uma hora para outra, nem aos trancos e barrancos. Trancos e barrancos somos nós que promovemos, né? No plano divino, há todo um processo que respeita a criatura. E de respeito à criatura significa um processo que se chama amor. Amor pelas criaturas, amor pela criação. Que esse negócio de trancos e barrancos, a gente se ajeita aqui do jeito que nós tratamos a nossa existência, o nosso relacionamento com as pessoas, o nosso relacionamento com o planeta, etc. Esse é problema nosso, porque há um processo evolutivo onde nós estamos numa condição de expiação e provas, adentrando regeneração, e tem toda uma situação. Terceiro milênio começou no ano 2000 e termina no ano 3000. Também não vai ficar adiando para o 2999, não é? Vai ficar empurrando com a barriga, conforme a gente diz, né? Então, esse é um aspecto importante, mas Jesus veio nos salientar que nesse período, que é um período, veja, as coisas vão se modificando. O bom é quando nós temos conhecimento e vamos influenciando essa modificação. E não vamos deixando a coisa correr frouxa, no português bem comum que nós estamos utilizando dele, né? Vai deixando correr solto. Quando a gente vai administrando, porque o próprio Jesus diz em João, né, no mundo tereis aflições, informa que a nossa fé seria posta à prova. E ou não é? Não dá para dizer que numa coisa ou outra, de repente, nós não somos testadas. Às vezes na paciência. Se você mora por aqui e trabalha em Miami, você tem a sua paciência testada todos os dias. Se você vive em Miami, aí você já tem a paciência testada o dia inteiro e a noite toda. Não é verdade?
Quem vive numa grande cidade sabe disso. Né? É um teste. Você vai fazer o quê? Tem duas situações. Ou administra, ok? Ou então bateu uma úlcera. Ou outro problema qualquer. Ou administra, ou fica doente. O que vai ficar? Então, cabe-nos o exercício de administrar a nós mesmos. Mas ele também diz uma coisa. Ele diz, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Assegurando que nenhuma tristeza, nenhum problema é eterno. Por vezes a gente está diante de uma situação muito complicada. Se não, já não esteve, poderá estar. Muito complicado. Tenha bom ânimo. Significa, tenhamos confiança em nós, para que nós possamos fazer a conexão divina, porque a gente confia no superior se nós confiamos em nós. Nós não temos confiança se nós não confiamos em nós. Então tenhamos, por isso que ele diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, tenhamos bom ânimo porque a gente consegue se vencer. E ele continua, inclusive, nos orientando sobre esse aspecto. Agora não anda nem na pancada aqui. Dizendo o seguinte, ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Aí distorceram, né, entendendo que essa condição era, seja pobre, porque é de pobre que Deus gosta. Se você for pobre e doente, melhor ainda, que Deus vai gostar mais de você ainda. Para que vocês que tenham filhos ou tenham pessoas queridas, etc. O que você mais deseja para as pessoas, não só para você, mas para as pessoas que você tem, que você ama? Se não, claro, o melhor, não é verdade? O melhor. Para quem você ama, você pode ter um animalzinho, você deseja o melhor. Se isso é uma tendência no ser, como fazer uma relação com, a gente chama de Deus, né? Com algo que nos é criador e superior, que não tenha dele para nós a mesma estruturação. Se nós, para com os seres que nós amamos, estejam eles no nível evolutivo em que se encontrarem, não é? Como assim, ali ou aqui, não é? No nível que se encontrem, a gente deseja o melhor, quer o melhor, se esforça para ter o melhor, não é verdade? Para a pessoa que se relaciona conosco, com as pessoas da nossa comunidade, dependendo da nossa influência em matéria de sociedade, nós queremos o melhor. Como admitir que algo que é criador superior a nós não possa ter essa relação para conosco? O ponto todo que Jesus vai nos ensinar é o que são de fato os tesouros. Ele não está dizendo que a gente não vá se melhorar, não vá progredir, não vá fazer a economia girar, etc. Consumidores, consumidoras, todos nós somos. O problema é a doença do consumismo, são situações diferentes. Não é? Só para dar um exemplo. Se produz hoje no planeta 100 bilhões de peças de vestuário por ano. Dá mais de 12 peças por pessoa. 80% disso não é reciclável. Cara, se você for... 12 peças por pessoa. Se você for usar tudo, imagina. Olha que situação. E outra coisa, o que ele está nos chamando a atenção em relação a essas questões dos tesouros? Não se apegue, não se escravize. As coisas não podem ser mais valiosas do que você mesmo, você mesma. Esses são os aspectos. Use, mas não se escravize. Ok?
Não se escravize. Melhoremo-nos, claro, porque a nossa melhoria influencia na sociedade direta, objetiva, que é a nossa família, por exemplo, e, claro, influencia a sociedade como um todo com o nosso esforço. Mas não nos escravizemos a situações, posições ou pessoas. Mas com essa relação é que ele vai dizer quais são os tesouros, tudo aquilo que nós fazemos crescer verdadeiramente em nossa alma e que por isso são imperecíveis, são imortais. Por exemplo, o tesouro da amizade. Você conhece algum valor maior? O tesouro do amor. Você conhece algum valor maior? Tem condição de valorar isso, ou seja, de ter preço? Uma amizade não tem preço, né? E uma amizade é para sempre, né? Criatura que você ama, o amor é para sempre. A pessoa pode se afastar, mas o amor não se desliga. Você continua amando aquela criatura. Esses são os valores. O bem que a gente faz, esses são os tesouros que nós levamos. Claro, vamos melhorar a nossa condição, vamos crescer, etc. Vamos trabalhar, fazer acontecer, ótimo. Mas isso não nos representa. O que nos representa é o bem que nós produzimos mesmo através desses recursos que nós amealhamos. Esse é o ponto. Então, essa situação é tão verdadeira que tem um estudo em Harvard que começou a acompanhar 720 pessoas desde 1938. Muita gente deve ter visto o resultado, porque foi publicado na imprensa comum o resultado desse estudo, desse acompanhamento, e eles pegavam essas pessoas, né, as que iam sobrevivendo, e faziam uma entrevista a cada 2 anos dessas pessoas. Interessante notar que nessas entrevistas, eles imaginaram que sucesso profissional, bens materiais, dieta saudável, prática de exercícios contribuiriam. É evidente que contribui, não é? Nós sabemos muito bem. Hoje você tem, hoje não, já de quase 30 anos, você tem os estudos pela epigenética. A epi é acima da genética. E verifica-se, nós já também trouxemos essa informação em outras oportunidades mais de uma vez, que nós não somos frutos do ambiente, mas o ambiente tem profunda interferência na nossa existência, não é? Esses aspectos interferem, sim. Ou seja, na epigenética, 20% é o resultado da genética em nós, 80% é o que nos acontece sobre todos os aspectos e como nós administramos a nossa existência. Então, dizer que uma dieta saudável não é positiva, claro que é positiva, não é? Que ajuda a longevidade. A prática de exercícios também, tudo isso dentro de uma estrutura moderada. Mas o que é que eles perceberam? Que isso não era o ponto fundamental, mas não se pode desprezar isso, ok? Porque não é uma coisa ou outra, é um todo, não se pode desprezar. Mas o que se percebeu nessa relação foi o seguinte, que relacionamentos positivos mantêm as pessoas mais felizes e saudáveis, ajudando-as a viver por mais tempo e bem. Reencarnação. Não começamos falando de reencarnação a princípio? Foi o primeiro slide até que nós colocamos aqui. Distorcidamente, muitas visões sobre reencarnação era para pagar. Você está pagando o que você fez. Outros não, você reencarna para sofrer. Isso são equívocos gigantescos. Sofrimento sempre será opcional diante de qualquer situação, porque você tem gente que passa por enfermidades gravíssimas e não necessariamente, né, pela situação toda, ela deixa de estar equilibrada diante do fato. O ponto é, reencarnação, se nós pudéssemos usar um sinônimo para ela, seria exercício de relacionamento. Por isso que nós somos criaturas que vivemos em sociedade. É para exercitar relacionamento. E me diga se exercício de relacionamento não traz problema.
é que você não reencarnou na família que eu reencarnei. Sabendo que a família do vizinho sempre é melhor do que a nossa. A galinha do vizinho sempre é mais gorda e a grama dele sempre é mais verde. Não é? Nós reencarnamos na família que a gente precisava para exercitar relacionamentos. Ah, mas eu tive um pai assim, uma mãe assado, não sei, irmão daquele jeito, não tive pai, não tive irmã. Lembremos-nos de uma coisa: você venceu. Não é verdade? Você venceu. Para pensar, todas as encrencas, você venceu. Isso tem um valor, cara, que é, olha, não tem dinheiro que pague. Você venceu. Você chegou aqui. Não tem dinheiro que pague. Não é fato? Já sabe do aviso, não? Por isso que Kardec faz um comentário significativo sobre esse aspecto, quando ele diz: nós somos seres sociais e dependemos uns dos outros para a nossa própria evolução. E na questão 768, ele faz a seguinte conclusão: homem nenhum possui faculdades completas, no nosso nível evolutivo, evidentemente, né? Homem, entendendo ser humano. Lembre-se que essa obra é de 1857. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens, os seres humanos, foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Veja como todo o processo ele é perfeito, né? Como ele funciona maravilhosamente bem. E é interessante que esse psicólogo, que é o Mark Schultz, que ele é um PhD pela Universidade da Califórnia, ele traz um trabalho muito interessante que foi publicado no portal CNBC, e que ele diz ser importante trabalhar o que ele chama de aptidão social, assegurando que os relacionamentos sejam saudáveis e equilibrados. E ele traz aí 7 pontos bastante interessantes para as nossas reflexões, que nós vamos colocar aqui de uma maneira bastante sintetizada. Segurança e proteção. Ele diz: a quem você recorre em um momento de crise? Veja como os relacionamentos, nós não falamos de reencarnação, como os relacionamentos são importantes. Quando você está em crise, para quem você recorre? Ah, não, eu me basto. Uhum. Então tá. Até quando? Não é verdade? Até quando? Até onde o sapato aperta? Né? Então, a quem você recorre? Pergunta ele. Num segundo momento, ele diz: aprendizagem e crescimento. Quem o encoraja a experimentar coisas novas, a correr riscos, a perseguir seus objetivos de vida? Veja como um relacionamento, seja ele de que natureza for, ele é altamente construtivo ou destrutivo. Porque pode ter alguém, não é, que te alavanca, ou alguém que te bota para baixo. Né? Outro aspecto destacado por ele: proximidade emocional e confiança. Ele diz: quem sabe tudo, ou pelo menos quase tudo, sobre você? Para quem você pode ligar quando você estiver se sentindo para baixo e ser honesto sobre o que você está sentindo? Veja como a importância de um aspecto, e o cara não é espírita, nem sei se é espiritualista, mas veja uma visão de um indivíduo sobre um processo que está englobado na reencarnação, como as coisas se conectam, né? Como o conhecimento ele não é desconectado, e também não precisa ter rótulo. Ah, isso tem que ser religioso, não, esse tem que ser científico. Essa foi a situação que nós criamos. Ele continua: afirmação de identidade e experiência compartilhada. Existe alguém em sua vida que compartilhou muitas experiências com você e que ajude a fortalecer seu senso de quem você é? Veja que é uma coisa extensiva, não é algo que tenha um relacionamento efetivo, mas sim uma situação que se amplia. Um outro item ainda,
tão logo aqui se mova, é intimidade romântica. Ele chega a tocar nesse assunto porque é de importância para cada criatura. Você se sente satisfeito com a quantidade de intimidade romântica em sua vida? Isso é uma resposta, né, que é uma questão muito de cunho pessoal. Ajuda informativa e prática. A quem você recorre se precisar de algum conhecimento ou a mesma ajuda quando você tem um problema com o Wi-Fi? Não é uma coisa. Veja como é uma situação que nos toca em matéria de nossa vida. E ele coloca um outro item, diversão e descontração. Ele diz, quem o faz rir? Quem você chama para ver um filme ou fazer uma viagem? Quando você vive com uma pessoa que te faça bem, você vive ou conviva com pessoas, porque pode ser no ambiente de trabalho, né, onde você conviva com gente que te faz bem, que você faz rir, que elas te façam rir, né, que te elevem em vez de te jogar para baixo. Né? Olha a diferença que eles acharam, inclusive, uma coisa, esse trabalho não tem a ver com a pesquisa, mas da situação de que criaturas que se relacionam bem, né, no âmbito social, têm uma vida mais prolongada e melhor. Veja como os ensinamentos de Jesus se encaixam perfeitamente na nossa vida. Faça para o outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. Veja se não é uma vida em sociedade. Não, Pedro, não perdoe 7 vezes, mas perdoe 70 vezes 7 vezes. Se te demandarem a capa, entrega também a túnica. Se você for fazer uma oferenda lá no templo, que era da situação da época, e lembrar que tem alguma coisa contra alguém, deixa lá a tua oferta, vai atrás dessa pessoa, se reconcilia com ele, e depois vem e você faz a sua oferta. Se te pedirem para caminhares 1 milha, anda outras 2. Dá para quem, empresta para quem te pediu emprestado. Se te pedir de novo, empresta de novo. Difícil, difícil, principalmente se não pagou a primeira vez. Mas o fato é, mas veja, é o quê? É uma abertura do ser ou não é? É uma mudança de visão de vida? É uma alteração na maneira de viver? E sem se tornar santo nem santo. É num relacionamento do dia a dia. É estar, por exemplo, amanhã, segunda-feira, no seu veículo, seja lá no seu transporte, se for o caso, né? E se tiver um problema, né, que parou, etc., agradecer a vida, agradecer o momento, porque estando, exemplificando, estando no congestionamento ou não, é só aquele momento que você tem, não é? Qual é o momento mais importante da sua vida, se não é o agora? Porque o passado já foi. O futuro é subjetivo. A gente não sabe se vai chegar em casa para comer o macarrão com frango. Não é verdade? Para quem goste. Não é um fato? Não sabe. A gente pode, de repente, entrar na sala de passe e sair já em espiritual. Já sair espiritualizado. Espiritualizado, olha que beleza. Você não precisa de nada, nem precisa ir almoçar mais. Olha que fantástico. Vai ter um monte de gente feliz, por favor. Oh, que bom. Me livrei daquela mala. O fato é que, não é verdade? É o momento mais importante. Ele conclui esse trabalho dele dizendo o seguinte, que nem todos esses pilares de relacionamentos, eles vão estar no mesmo momento. Nem dá. Não é possível. Né? E também não é um problema. O fato é que é sempre tempo de se aprofundar e desenvolver novas conexões. Ou seja, o esforço é individual, o esforço é de cada um. Voltando, então, a Kardec no Livro dos Espíritos, diz assim, que na 777, no estado natural, tendo menos necessidade, aí ele apresenta uma questão para os espíritos, é interessante
quando ele faz essa apresentação. Ele diz, no estado natural, ou seja, ou pode ser primitivo, tendo menos necessidades, o homem não sofre todas as tribulações que cria para si mesmo num estado mais adiantado. Não é verdade? Dr. Bezerra de Menezes, numa mensagem que Dr. Décio Iandoli teve a oportunidade de estar presente, numa mensagem psicografada pelo médium do Dr. Bezerra de Menezes, ele disse assim, a gente não está querendo mais o pão, a gente também não está querendo mais o pão com a manteiga, a gente já quer o pão com a geleia. É ou não é uma verdade? Não, eu tenho um carro 2024, mas você viu o friso do 2025? Não vou dormir mais em paz. A gente já não quer mais o pão com a manteiga. A gente já está querendo o pão com a geleia. Não tem problema, não. Claro que não tem problema. Mas ele diz, preste atenção, para que não se apegue, percebe? Para que não se escravize. Porque essa é a realidade. Tudo isso serve para alavancagem de evolução, sabendo se utilizar. Tudo isso serve para... E ele faz a pergunta, porque diz aqui, pensar da opinião dos que consideram esse estado, ou seja, o estado natural, o estado primitivo, é o do mais perfeita felicidade terrena. Olha a resposta dos espíritos. Que queres? É a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os adultos. Fantástico. O que você quer? Parar no tempo? Achar que se eu parar no tempo, o primitivo era mais feliz? Não, ele simplesmente só tinha aquilo. Estava limitado nele mesmo. Não é por isso que ele diz, é ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são. Não é? Mas elas têm que sair desse estágio. Aquele período infantil que você se lembra, que nós nos lembramos, nós tivemos que um dia sair daquele estágio, não é verdade? Ah, mas eu era tão feliz. Pois é, mas é a felicidade da criança. Depois sai desse estágio. Tem outros desafios para nós que somos espíritos. Não é a questão do cachorrinho, não é a questão do animal. Ele continua num processo similar, por vezes, por mais inteligente que seja, se comparando até, às vezes, uma criança de 2, 3 anos de idade, ele continua e ele vai ser uma criança que vai envelhecer. Mas ele tem a mesma estruturação, por ser um princípio inteligente, por ser um princípio espiritual. Nós já somos espíritos, então a situação muda, são patamares diferenciados na nossa própria existência. Por isso que progresso e maturidade na Terra e na vida espiritual, porque nós podemos e devemos dar continuidade na existência espiritual, aliás, não precisa desencarnar para fazer isso, ok? Toda noite que nós vamos nos retirar para a dimensão espiritual, nós podemos dar continuidade em matéria de trabalho, de conhecimento, de estudo, de influência positiva na nossa vida e na vida de pessoas, porque nós nos deslocamos do corpo. É importante que nós tenhamos maior conhecimento sobre nós mesmos e peçamos para mentores e mentoras que nos encaminhem para locais onde nós possamos ser mais úteis e melhores. Por quê? Por uma situação simples. Primeiro, para não ficar anestesiado sobre o corpo ou anestesiada sem saber o que está acontecendo, sentado do lado da cama, sem ter consciência do que está acontecendo, esperando o processo biológico acontecer para que a gente retome de forma automática e inconsciente o nosso corpo. Faz sentido? Passar 7, 8 horas, dependendo de cada criatura, anestesiado em si mesmo, em si mesma, não faz sentido. Faz sentido nós aproveitarmos esse período, que às vezes nós voltamos de processos de sonhos e diz assim, era tão real, por que foi? Por que aconteceu? E essa relação de continuidade, não precisa desencarnar para dar continuidade em trabalhos, em conhecimentos, em assistência a pessoas. É pedir para mentor, para mentora, que nos encaminhem para locais, como nós dissemos, que nós sejamos mais úteis e melhores. E eles o fazem. Por quê? Porque eles têm interesse na gente. Porque eles nos amam. O seu mentor, a sua mentora, o seu espíritos amigos, têm interesse no nosso progresso. Porque quanto mais nós progredimos, melhor influência nós seremos na sociedade.
Ponto. As coisas se completam. Não é bom só para nós. Quando é bom para nós, precisa ser bom para os outros. E quanto mais conhecimento e mais capacitação a gente vai tendo sobre nós mesmos, mais nós influenciamos positivamente. Não é virar santinho nem santinha de uma hora para outra. É fazer o que a gente faz com todo o amor que nós possamos fazer naquilo que estamos nos propondo. Só. Imagine se todas as criaturas no planeta fizessem as coisas não por interesse, mas por amor. Trabalho que o cara faz. Né? Se ele vai cortar taio, se ele fizesse por amor primeiro, porque a remuneração faz parte do processo. Não pode ser a remuneração primeiro do que a minha dedicação. É isso que o Cristo ensinou. Para que a gente amasse. E amar o quê? O próximo, claro, mas amar também aquilo que eu faço para o próximo. Querem ver? Quem tem o hábito de cozinhar, sabe disso. Você prepara lá um caldinho, daqueles assim, ralinho, a pessoa, se você faz aquilo com amor, a pessoa toma aquilo e diz, isso aqui é dos deuses, não é verdade? Faz a coisa agora contrariada, miserável, não passa de uma escrava nesse lar, né, jogando as coisas na panela e dá para ele. E vá no velório dele no dia seguinte. Por quê? Porque a gente injeta magnetismo naquilo. Tanto é que a gente já contou, nós atendemos um caso onde o obsessor ficava agarrado no botijão de gás. Ele tinha uma fixação em botijão de gás, hoje nem existe mais. Por quê? Ele estava prisioneiro da situação, concordando? Ele ficar prisioneiro de um botijão de gás, não tem tanta coisa para fazer na vida. Por quê? Simples. Porque ele diz, eu fico mandando energia para o gás, que vai cozinhar a comida desse miserável. Ah, tudo bem, é um prisioneiro. Mas sabia o que estava fazendo. Então, veja como cristianismo, ou espiritismo, se você preferir, é a abertura para a vida, para fazer o melhor. Porque a gente não faz o melhor para os outros, a gente faz o melhor para nós. E quando a gente acha que faz o melhor para os outros, a gente faz o melhor para nós. Não, fazer isso aqui de qualquer jeito mesmo. Já me adiantou mesmo? Ok. A vida cobra. É só uma questão de tempo. Porque nós vamos ser os responsáveis pela cobrança em nós mesmos. Por isso que, apesar de complicado e por vezes aparentemente insolúveis, a gente não deve superar. Não devemos fugir de superar esses obstáculos que nos trazem, porque, lembra de Jesus? Na vida tereis tribulações. Mas as coisas não são para sempre. A gente não deve fugir de superar o obstáculo, mas sim tentar entender por que é que eles chegaram até nós. Qual o propósito? Assim como é preciso entender as ações do outro que eventualmente nos machuca. Por que eu estou passando por isso? André Luiz, no livro Sinal Verde, diz assim, a dor é um aviso de que algo não vai bem. Não é a dor necessariamente física, mas é alguma situação, um obstáculo, uma contrariedade, etc. Por que isso está aqui? Ou por que isso surgiu? Ou por que, de repente, tal pessoa me disse certo desaforo? O que tem aí embutido? O que eu preciso aprender? Não significa, né, largar-se para a vida e passar a ser espezinhado, não é nada disso. Mas o que tem ali para eu aprender? Por que isso veio na minha direção? Por que não foi para o vizinho? Né? Não foi aquela colocação que fizemos? Por que eu reencarnei nessa família e não naquela? Porque eu vou na casa daquele pessoal, eu sinto que é a minha família. E, por vezes, na casa onde eu estou, eu sinto que não é a minha família. Por quê? Tem alguma coisa para aprender? Não, porque, às vezes, a gente vem para a casa espírita e diz assim, lá em casa, eu vou implementar o evangelho no lar porque está todo mundo perturbado.
Engraçado que eles não vieram para a casa espírita, assim fomos nós. Olha que coisa impressionante, não é verdade? Por que eles não vieram e fomos nós? Porque nós somos missionários, missionárias. Então, se nós somos missionários, missionárias, cabe-nos, então, a condição de auxiliar a todos eles, não é verdade? Então, até na pretensão, dá para a gente fazer alguma coisa. Essa é a realidade que nos chama o cristianismo, o espiritismo, as religiões de uma maneira geral, para que a gente procure fazer, dentro das nossas possibilidades, aquilo que for melhor. Então, na realidade, quando a gente olha e pergunta qual é a chave para a felicidade, é interessante que, por mais pesquisas que se façam, por mais leituras que se tenham, conhecimentos que se aprofunde, a resposta não é complicada. Sabe qual é? É pura e simplesmente aprender a compreender. Por isso que a gente reencarna, para exercitar relacionamento e aprender a compreender o semelhante. Muita paz a todos. Obrigado.